aos Hebreus, no capítulo 3, no versículo 7. Carta aos Hebreus, no capítulo 3, no versículo 7, diz assim: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram, e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram em seu coração, e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso. Só até aqui, querido. Deixa eu dizer algo para você. Nós estamos num mês onde a palavra é um lugar de reconstrução. É essa palavra que o Senhor liberou sobre nós nesse mês de outubro. É essa palavra que está aí gritando dentro dos nossos corações. Nós estamos e precisamos entender que o lugar que Deus quer habitar é um lugar de reconstrução. É um lugar onde Ele quer reconstruir a nossa vida, a nossa história, onde Ele quer nos reconstruir como um ambiente para que Ele se derrame, para que Ele se manifeste, para que Ele realmente nos leve a viver aquilo que é o propósito dEle para a nossa vida. Essa é a palavra que está sobre nós nesse mês de outubro. Um lugar de reconstrução, onde ali nós vimos o Senhor dizendo: assim como o barro nas mãos do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos. Agora deixa eu te dizer algo hoje, para você entender algumas coisas. O oleiro, ele não pode trabalhar com um barro duro, porque o oleiro, ele precisa moldar o vaso, ele precisa dar forma ao vaso. E como que ele vai dar forma a um vaso duro, a um barro duro, a um barro que não se permite moldar, a um barro que não se permite o oleiro deixar na forma que ele quer? Não tem como, querido. Para Deus trabalhar com o barro, para Deus fazer com que esse barro se torne vaso, esse barro precisa ser maleável, esse barro precisa ser moldável. É por isso que tem muita gente que não avança da condição de barro para vaso. Por quê? Porque não é moldável, porque é barro duro, e o oleiro não pode trabalhar com barro duro. E aí eu quero que você entenda nessa noite. Talvez você fale assim: pastor, eu estou voltando on fire. Eu quero que o Senhor pregue uma palavra assim: Deus vai te abençoar, tua vida nunca mais vai ser a mesma a partir desse fim de semana. Meu irmão, no dia que você me ouvir pregando assim, não sou eu. Porque eu posso dizer para você: tua vida nunca mais vai ser a mesma a partir desse fim de semana. Mas para ela não ser mais a mesma, o barro precisa mudar. Entende isso? O barro precisa mudar. Porque tem muita gente que não está vivendo essa reconstrução na sua vida, porque é barro duro, por causa da dureza do seu coração, porque o coração é duro, e por isso o oleiro não consegue trabalhar, não consegue dar forma. Sabe, o texto que nós lemos diz: quando ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração, como fez os vossos pais no dia da tentação do deserto, e me provaram,
e me provocaram. E por causa disso, viram minhas obras por 40 anos. O que Deus está dizendo? Por causa disso, eles tiveram que ficar 40 anos no deserto, porque tinham o coração endurecido. Não é porque murmuraram, reclamaram. Às vezes a gente fala assim: não, mas o povo ficou no deserto porque murmurou, porque reclamou. Não, querido, o povo ficou no deserto porque tinha o coração duro. O povo ficou no deserto porque quando ouviram a voz de Deus, ao invés de quebrantar o coração, endureceram o coração. Quantas vezes Deus tem falado com você? Quantas vezes Deus falou com você nesse fim de semana? Quantas vezes Deus tem falado com você nesses dias da sua vida? E você, ao invés de quebrantar o coração para Ele, você tem endurecido o coração. Quantas vezes você diz para Deus: não quero mais ouvir. Não use mais profeta para falar comigo. Eu não quero mais ouvir. Eu não quero mais ouvir que eu tenho que amar. Eu não quero mais ouvir que eu tenho que perdoar. Eu não vou nem na igreja para não ter que ouvir. Porque você vai endurecendo o seu coração. Casamentos estão sendo arruinados por causa da dureza de coração. É interessante que quando Jesus vai falar sobre divórcio, sobre o porquê Moisés permitiu o divórcio na lei, ele diz assim: por causa da dureza de coração. Sabe, é como se o Senhor Deus estivesse dizendo assim: por causa da dureza do coração de vocês, há situações onde é inevitável que aconteça o que eu não quero que aconteça na vida de vocês. Por causa da dureza de coração de vocês, muitas vezes o casamento acaba, o relacionamento acaba, porque o coração duro faz com que nenhum dos dois ceda, nenhum dos dois baixa a guarda, nenhum dos dois renuncie à sua razão, nenhum dos dois dê lugar ao perdão, dê lugar à graça de Deus, ao favor de Deus. E tem muita história que poderia estar vivendo outra coisa e está acontecendo outra coisa, mas por causa do nosso coração endurecido a gente não consegue viver. Filhos estão feridos por conta da dureza do coração de seus pais. Filhos estão feridos porque o pai não quebranta o coração para o filho, para ir lá e dizer: filho, eu te amo. Filho, me perdoa. Filho, olha, vem aqui com o papai. Tem pai que até tem vontade, mas o coração é duro, ele não faz. Ele até tem vontade de fazer um carinho no filho, mas a dureza do coração impede ele de ir lá e fazer. O orgulho impede ele de ir lá e fazer. Porque sabe o que é que a dureza do nosso coração nos torna? Pessoas orgulhosas. A dureza do nosso coração nos torna pessoas orgulhosas. Às vezes até queremos, às vezes até sentimos, mas não baixamos a guarda, não damos o braço a torcer, não queremos ceder para o outro, porque isso vai parecer fraqueza. Porque ceder ao outro vai parecer que você é um fraco. Querido, uma coisa que eu já aprendi na minha vida, e eu já carrego isso comigo, e não adianta ninguém vir querer me questionar nessa minha conduta. Eu não tenho problema de parecer fraco. Eu não tenho problema de parecer fraco. Eu não tenho problema de às vezes alguém dizer para mim: ei pastor, também você tem um coração mole. Eu não tenho problema com isso. Isso é uma coisa que está resolvida dentro de mim. Já tive muitos problemas. Eu orava a Deus, dizia: Deus, endurece o meu coração. Olha a oração que eu fazia para Deus, gente. Eu já orei muito para Deus endurecer meu coração. Eu já orei muito e disse: Deus, me torna alguém mais duro. Me torna um pastor mais casca grossa. Já orei muito, querido. Mas hoje eu não tenho dificuldade de lidar com isso, porque eu sei que isso faz parte de quem Deus me fez para ser.
Eu tenho mesmo um coração mole, não vou negar. Eu tenho, meu coração é muito complicado. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Ministérios estão sendo enterrados por causa da dureza do coração. Pessoas com coração duro e orgulhosos, que preferem abrir mão daquilo que Deus o confiou, daquilo que Deus depositou nas suas mãos, porque o orgulho, o coração endurecido não lhe permite baixar a guarda, não lhe permite se submeter. Tem gente que tem dificuldade de se submeter, porque parece que isso lhe diminui, parece que isso lhe faz menor, e não entende que no reino de Deus é o menor que é o grande. Não entende que no reino de Deus a autoridade está em quem se submete. Não consegue discernir que quanto mais eu desço, maior eu fico. Não consegue discernir que quanto mais eu me submeto, mais autoridade eu recebo. Quer ser um homem de autoridade do reino? Comece a se submeter. Procure alguém e se submeta. É por isso que existem duas coisas na Escritura que tem sido tão negligenciada pela igreja, e que é tão fundamental na nossa jornada, e que de certa forma são duas coisas que é uma coisa só, talvez mude a maneira de ser tratada, que é a questão do discipulado e da paternidade. Por que o assunto discipulado e paternidade tem sido negligenciado? Porque as pessoas, elas têm dificuldade de se submeter. E você não pode ser filho se você não é submisso ao pai. Não vem me chamar de pai se você não se submete à minha autoridade. Você entende isso? Não chame ninguém de pai. Não adote ninguém como paternidade na sua vida, se você não estiver disposto a se submeter. A Bíblia diz que quando Timóteo se converte, Paulo vai circuncidá-lo. Timóteo já era um homem. Timóteo já era um homem, querido, não era um menino. E aí ele tem que chegar diante de Paulo, e sabe o que ele tem que fazer? Arriar as calças. Ele tem que deixar Paulo colocar a mão na sua intimidade e cortar o prepúcio. Isso é paternidade. Se eu não posso tocar a mão na sua intimidade, eu não posso ser seu pai. Eu posso ser seu pastor, mas eu não posso ser seu pai. Para ser seu pai, eu preciso tocar na sua intimidade. Para ser seu pai, você não pode ter vergonha de abaixar as calças na minha frente. Você está entendendo? Claro que eu estou usando aqui uma figura, uma figura ilustrativa, um sentido de linguagem, uma figura de linguagem. Não quero ninguém tirando a roupa na minha frente, não. Por favor, basta o Joshua. O Aleph já ia descer as calças, não precisa, muito obrigado. Mas é isso que a gente precisa entender. E por que a gente não consegue andar nesse lugar? Porque paternidade, discipulado, é algo que tem que ser intencional. Eu preciso olhar para alguém, eu preciso dizer, ele vai ser aquele a quem eu vou me submeter. Eu preciso me sujeitar a alguém. Se eu quero autoridade, eu preciso me submeter a alguém. Deus não vai derramar autoridade sobre quem não se submete à autoridade. É por isso, querido, que só para subir nesse altar tem que ter paternidade. Você nunca vai me ver convidando um pregador para essa igreja que não tenha um pai sobre ele, que não tem um líder sobre ele, que não tem alguém sobre ele. Eu sou profeta. Qual é a tua igreja? Quem é teu pastor? Quem é teu líder? A quem você presta conta?
Ah, Deus me chamou para ser profeta das nações, eu não tenho lugar. Então aqui também você não vai ter. Quer subir aqui para ministrar? Eu quero conhecer teu pai. Quando Davi arrancou a cabeça do gigante, meu Deus, eu estou saindo da palavra, meu pai. Quando Davi arrancou a cabeça do gigante, o rei Saul olhou para o seu general e disse assim: de quem é filho esse menino? Quem é o pai desse garoto? Para andar nesse nível de autoridade, tem que ter paternidade. Então, querido, você precisa entender que você precisa se sujeitar. E para se sujeitar, não pode ter um coração duro, não pode ser orgulhoso. Tem que ter um coração maleável, ensinável. Porque tem hora, meu irmão, que aquele que é autoridade na sua vida vai chamar você de canto e dizer: está errado. Muda isso, se conserte nisso. E você vai ter que ser humilde. Vai dizer: eu preciso mudar. Se meu pai falou, é porque o negócio não está legal mesmo. Se o meu líder, se o meu discipulador, estou usando o termo paternidade, mas talvez, discipulador, sei lá eu. Mas eu preciso entender que eu preciso ter alguém. Eu preciso ter alguém. Eu não estou dizendo que esse alguém tem que ser o pastor Robson. Você entende? Não estou dizendo isso. Eu não preciso ser o único pai dessa igreja. A Cláudia não precisa ser a única mãe dessa igreja. Mas eu preciso entender que Deus sempre vai colocar pessoas sobre mim. E eu vou ter que ter um coração rendido para me submeter. Tem gente que está enterrando o ministério porque não quer se submeter. Está enterrando o seu dom e o seu chamado porque não quer se submeter. Ei, querido, em nome de Jesus, quebrante seu coração hoje. Quebrante seu coração, se sujeite. Deus quer levantar pessoas para te ajudar na reconstrução da tua vida. Você não vai ver reconstrução sozinho. Não pense você que você vai conseguir reconstruir sua vida se você não tiver pessoas para te ajudar no processo. Você precisa. E sabe uma das coisas que denuncia dureza de coração? Ontem no encontro de casais, a gente conversando e tratando de algumas questões ali. E aí a pastora Meire disse assim: eu fico impressionada, alguma coisa assim, ela falou, não lembro agora o termo exato, mas ela disse: eu fico impressionado como que tem pessoas que dizem assim: eu não consigo perdoar. E aí eu disse para ela assim: pastora Meire, não existe isso. Aí eu brinquei, né? Falei assim: quer saber por que as pessoas dizem isso? Vai para a igreja amanhã que eu vou pregar sobre isso. Não existe eu não consigo perdoar. O que existe é dureza de coração. Porque a dureza de coração é denunciada pela falta de perdão. Quem tem o coração duro não perdoa. Quem tem o coração duro tem dificuldade de perdoar. Porque perdoar é rendição. Ei, querido, deixa eu te dizer: quem te pede perdão se rende a você, mas quem você perdoa, você se rende a ele. Entende? Quando alguém vem te pedir perdão, ela vem rendida. Mas quando você perdoa, você também se rende. Eu não acredito em perdão sem rendição. Eu não acredito, pastor Gil vir até mim, com o coração quebrantado, rendido, e dizer assim: pastor Robson, eu queria te pedir perdão, por isso, por aquilo, sei lá, qualquer coisa. E eu olhar para o pastor e dizer assim: você errou mesmo, hein? Errou feio.
Pisou na bola. Ainda bem que você reconheceu. Ainda bem que Deus trabalhou com você para você vir me pedir perdão. Sendo assim, então eu te perdoo. Ah, não existe esse perdão. Isso não é perdão. Porque quem pede perdão está se rendendo, mas quem perdoa precisa se render também. Perdão que lança em rosto, perdão que humilha antes de perdoar, que joga na cara antes de perdoar, que ofende antes de perdoar, que aproveita que o outro está rendido para pisar em cima e depois dizer eu te perdoo. Não, isso não é perdão. Porque perdão é isso. Vem aqui, pastor Gil. Eu vou deixar Deus trabalhar, tá, gente? Vem cá, pastor Gil. Perdão é isso, ó. Pede perdão, filho. Dobra o joelho aí, pede perdão. Isso, vá. Eu vou te mostrar para você o que é perdão. Tá pedindo perdão? Perdão é isso aqui, ó. Se não tiver isso aqui, não tem perdão, não. E aí, quando a gente levanta os dois. Se não tiver isso aqui, não tem perdão, não, querido. Alô, meu filho. Eu te perdoo, tá? Ei, querido, como é que está seu coração? Pastor, mas você não sabe o que aconteceu, você não sabe o que eu passei, você não sabe o que eu vivi, você não conhece a minha vida, você não sabe tudo que eu passei para hoje eu ter esse coração endurecido. Ei, quebranta seu coração diante de Deus, porque Deus não quer suas razões. Deus não quer suas razões. Você pode ter toda a razão para ser esse cara erguido. Você pode ter todas as razões para ter essa dura cerviz, como diz a Escritura. Você pode ter todas as razões. Deus não quer suas razões. Deus quer seu coração. Ei, Deus não quer suas razões. Ele não quer seus motivos. Mas eu tenho motivo. Eu tenho razão para não perdoar. Eu tenho motivo para não fazer. Deus não quer motivo. Jesus tinha motivo para não perdoar você? Para não te receber na mesa? Ele tinha motivo? Ele não olhou para os motivos que ele tinha. Sabe, querido? Você pode ter todos os motivos, Deus não quer seus motivos. E aí eu vou dizer uma coisa. O On Fire foi um tempo sobrenatural que Deus nos deu para vivermos essa reconstrução na nossa vida. Deus nos deu 3 dias de reconstrução. Eu louvei a Deus quando Ele me deu a palavra profética para o mês de outubro, bem no meio do On Fire. Disse, Deus, o Senhor quer acabar com nós. Agora eu entendi, o Senhor vai nos matar naquele lugar. O Senhor vai passar o rolo compressor. Porque Deus nos levou para um lugar e disse, agora eu vou reconstruir. Eu vou refazer. Cara, é coisa linda. Coisa linda, querido. Estou ali. Estou chegando para a igreja, recebo uma mensagem do Marcos. E olha que privilégio. O Marcos agora manda mensagem assim: oi, paizão. Olha. Recebo uma mensagem do Marcos dizendo assim: paizão, acabei de chegar do Rio de Janeiro, vou só tomar um banho e vou para a igreja. O cara foi para o Rio de Janeiro ontem à noite, voltou hoje do Rio, falou para mim, só dormir 3 horinhas. Cara, ele podia ter dito assim: hoje eu não vou para a igreja não, estou cansado, estou só o pó, né? Já passei 3 dias no sítio, vou descansar. E se ele ligasse para mim e dissesse: pastor, hoje não vai dar, acabei de chegar do Rio, estou só o pó, eu ia dizer: filho, fica em casa e descansa. Mas ele disse: não, estou indo.
Aí daqui a pouco estou eu ali, eu já vi ali pelos status, falei, essa família está viajando. Acho que eu não vou ver essas carinhas domingo no culto, eu pensando comigo. Daqui a pouco estou eu ali, chega Evandro e família. Dizendo, pastor, a gente está viajando, está para lá de Campinas. Deu 3 horas da tarde, falei, vamos, bora, que eu quero ir para o culto. Deus nos levou para aquele lugar e falou assim, eu vou refazer algumas coisas. Eu vou mudar algumas coisas. Agora, sabe qual é o problema? E aí eu não quero aqui estender o dedo para ninguém, porque só você conhece seu coração. Só você conhece você. Então não se sinta apontado, se sinta apenas desafiado. O problema é que alguns fecharam a porta, endureceram o coração, e foi só mais um evento. Para alguns foi só mais um evento. Eu não vou dizer para quem, porque Deus não me falou, mas se Ele falou é porque foi. Mas aqueles que se entregaram nas mãos do oleiro nunca mais vão ser os mesmos. E aí eu posso dizer aquilo que eu falei no início aqui. Para você que se entregou nas mãos do oleiro, depois deste fim de semana, sua vida nunca mais será a mesma. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Agora escuta meu conselho. Não morra sem viver os planos de Deus por causa do seu duro coração. Não seja como aquele povo do deserto. Não seja que morreram, que não entraram. O Senhor Deus diz acerca deles no verso 11: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu repouso. Não se submeta a uma palavra dessa, não deixe uma palavra dessa cair sobre a sua cabeça, por causa do seu duro coração. Não morra sem viver o que Deus tem para você, porque as suas razões têm que falar mais alto. Não morra sem viver o que Deus tem para você, porque você não quer se render, porque você não quer se expor, porque você não quer dizer, até aqui eu estava errado, a partir de hoje eu estou mudando de postura. Porque um coração duro, querido, é uma provocação ao Senhor. Não há nada que seja uma provocação mais intensa a Deus do que um coração endurecido. Verso 8 diz: não endureçais os vossos corações como na provocação do deserto. Sabe o que Deus está dizendo? Aquele povo me provocou. Ei, para de provocar a Deus com o teu duro coração. Se renda diante dele. Porque um coração duro é alguém que pensa saber mais do que o próprio Deus. Quem tem um coração duro acha que sabe mais do que Deus. Acha que tem um controle. Acha que pode tomar suas decisões. Sai desse lugar, meu querido. Se os 3 dias de on fire não foram suficientes, o Senhor te trouxe aqui hoje para dizer: sai desse lugar, ainda dá tempo. E se você não foi para o on fire, o Senhor veio aqui hoje para dizer a você: sai desse lugar, porque ainda dá tempo. Ainda dá tempo, sai desse lugar, ainda dá tempo. Não seja como o povo de Israel que provocou a Deus. Por conta disso morreram no deserto, não entraram onde foram chamados para entrar. Deixa eu dizer para você o que você tem deixado de acessar em Deus por causa da dureza do seu coração. Você já se perguntou quantas coisas você já deixou de viver por causa do teu coração duro? Você endureceu o teu coração para tua esposa,
Você está deixando de viver coisas que Deus tem para você, de acessar coisas que Deus tem para você. Você endureceu o teu coração para o teu marido, você está deixando de acessar coisas que Deus tem para você. Você endureceu o teu coração para o teu irmão, você está deixando de acessar coisas que Deus tem para você. Quantas portas você já deixou de entrar por elas, por causa do teu orgulho, por causa do teu coração duro? Quantas coisas você já deixou de viver, porque você não quis perder sua razão? Ainda dá tempo. Olha para quem está do lado, diga para ele assim: ainda dá tempo. Ainda dá tempo. E aí, querido, a coisa que mais endurece o coração do crente é a religiosidade. A religiosidade é uma das coisas que mais nos deixa com o coração duro, sabia disso? Por quê? Porque a religiosidade nos faz ver verdade na mentira e mentira na verdade. Eu vou repetir isso. A religiosidade nos faz ver verdade na mentira e mentira na verdade. Esse ambiente de religiosidade endurece o seu coração, para que você não se renda àquilo que Deus está trazendo de novidade de vida para você. Sabe aquela coisa de dizer assim: ah, mas eu já sou crente há tantos anos, e eu já conheço, e eu já sei, e eu já li. Chega em grossa a voz para falar. Uma vez alguém chegou para mim e disse assim: eu não preciso mais ficar estudando Bíblia, eu estudo Bíblia desde os meus 9 anos de idade. Eu já conheço, eu já sei. A religiosidade, ela cauteriza sua mente dentro de uma estrutura. Porque a religiosidade já não tem mais a ver com a revelação daquilo que a Escritura diz, mas você está fechado dentro de uma estrutura, e aí você fica ali: não, mas a minha denominação, o meu pastor, a linha teológica que eu estudei. Cara, pelo amor de Deus, querido, tem gente que acredita que o arrebatamento vai acontecer antes da grande tribulação. Tem gente que acredita que o arrebatamento vai acontecer no meio da grande tribulação. Tem gente que acredita que o arrebatamento vai acontecer no final da grande tribulação. São 3 linhas teológicas. Meu irmão, eu não estou nem aí para quando o arrebatamento vai acontecer, com tanto que eu suba. Eu não estou nem aí, querido. Eu não vou ficar discutindo se é no meio, se é antes, se é depois. Eu quero é subir. Porque tem gente que está discutindo se é antes, se é no meio, se é depois. Para ele não vai ser nem antes, nem no meio, nem depois. Passou a vida discutindo escatologia, e não vai subir nem antes, nem no meio, nem depois. Adiantou? Quero nem saber, querido. Eu quero é subir. Eu vou subir, como diz o irmão Lázaro, né? Eu vou subir. Ele já subiu, eu também vou daqui a pouco. Ele cauteriza sua mente, a religiosidade cauteriza sua mente dentro de uma estrutura e endurece o seu coração para aquilo que não está dentro dessa estrutura. Você já percebeu que tudo que vem diferente daquilo que é a tua estrutura, você rejeita quando você está na religião? Tudo que vem diferente daquela estrutura que você está inserido não é de Deus. Ah, eu já chamei tanta gente de endemoniado quando caía no espírito. Era eu, o pastor Robson, esse que vos fala.
O cara caía lá no poder e dizia: isso é demônio. Eu era batista de carteirinha. Isso é demônio, Deus não derruba ninguém. Querido. Quantas vezes eu já chamei de endemoniado. Quantas vezes eu já falei que era carne pura quando alguém começava a falar em língua. Quantas vezes eu fiz isso. Mas um dia eu entendi que a minha religiosidade estava endurecendo o meu coração, me cauterizando para aquilo que Deus queria me revelar, para aquilo que Deus queria me mostrar, para aquilo que eu queria viver, e eu nem sabia que queria. Eu precisava daquilo e nem sabia que precisava. Um dia eu tive que render o meu coração diante do Senhor. Eu me lembro o dia. Eu lá já estava a ponto de sair da igreja, não queria mais nem saber daquela igreja. A Ira, a Cláudia, fomos fazer um curso, um seminário. E eu me achando que ia fazer esse seminário. Lá vamos nós para o seminário teológico. Tadinho de mim. Seminário era numa igreja chamada Verbo da Vida. Falei: ô Jesus, tem misericórdia. Aí fui para o seminário achando que eu ia aprender teologia. Quando eu cheguei já no primeiro dia, tinha um camarada lá, meu Deus do céu, ele olhava para o céu e dizia assim: Jesus, você é fofo, você é lindo, beijo para ti, Jesus. E eu dizia: oi, doido. Não, ele mandava a gente ficar em pé assim: beija Jesus, beija Jesus. Abraça Jesus, abraça. E eu ficava assim, ó. Pergunta para a Ira, ali a Ira ali, ó. Eu ficava assim. Aí daqui a pouco, no meio da aula, ele dizia assim: fechem a porta da igreja. Aí o pau quebrava lá dentro, gente. Aí o negócio era forte. Aí um caía, um rodava, um pulava, um corria. O outro voava, o outro quebrava a cadeira, o outro corria, o outro gemia, o outro chorava, o outro gritava, o outro... E eu assim, ó. Eu acho que eu era. Eu assim. Desse jeito. Aí terminava a gente, porque não podia sair, porque a porta estava fechada. Se tivesse aberta, eu saía. E o negócio era tão sério que eu ficava desse jeito. E aí o pastor saía no meio do povo, tocava em um, orava por um, orava por outro. Quando ele olhava para mim, eu estava assim para ele, ó. Ele passava por mim. Nem mexia. Terminava aquele dia, eu ia embora revoltado, entrava no carro, o cara dizia assim: que diabo é isso? Eu venho aqui para estudar, para aprender, trouxe meu caderno, minha caneta, para anotar os textos, não sei o quê. Que escola, isso é escola? Eu vim aqui estudar, isso é escola. Aí embora. Só que aí começou a acontecer o seguinte: o pastor Davi, que era o meu pastor, batistão também, eu e ele, nós era, ó, passa, casca de bala. Aí meu pastor Davi começa a convidar esses homens dessa igreja que fazia o curso para ir pregar lá na Monte Sião. Aí aquilo que eu dizia: da minha igreja essas coisas não acontecem. Minha igreja o negócio é sério. Aí eu comecei a ver na minha igreja o povo caindo, rindo, pulando, sapateando, falando em língua. Só que eu confiava muito no meu... Está vendo o que é você ter paternidade? Eu confiava muito no meu pastor. Eu confiava muito nele. Aí eu comecei a entrar em parafuso. Eu falei: opa, se o pastor Davi trouxe esses camaradas e está permitindo essas coisas aqui, tem alguma coisa que eu preciso entender. Não é, Gil? Aí eu comecei a falar com Deus. Aí eu lembro um dia, mover na igreja uma baixinha argentina ministrando, chamada Francia Aida. Pequenininha ela era. E ela estava ministrando na igreja. Um dia ela disse assim: venham à frente, vocês que querem receber o toque da unção. Aí eu falei para Deus, eu falei assim: eu vou lá. Se esse negócio for do Senhor, eu não vou ficar em pé. Se eu ficar em pé, porque não é do Senhor. Aí fui lá para frente. Aí veio aquela galera, ficou tudo em fila aqui, ó,
de frente para o altar. Aí lá vem aquela baixinha. Colocava a mão em um, pá. Colocava a mão no outro, pá. Colocava a mão no outro, pá. E eu ali, ó, só assim de olho. E ela vinha. Aí quando ela chegou no que estava do meu lado, claro, né? Eu, para disfarçar, fechei o olho. Querido, foi impressionante. Ela estava orando pelo cara do lado, não era por mim. É tanto que não tinha ninguém atrás de mim para me segurar. Ela estava orando pelo cara do lado, o intercessor estava atrás dele. Na hora que ela levantou o braço aqui do meu lado, ela ficou aqui em pé, orando. Quando ela fez isso, eu senti o vento assim, ó. Sabe? O vento do braço de alguém? Eu senti só o vento do braço dela. Eu não caí, não. Eu voei. Eu caí 2 fileiras para trás. Eu caí em cima das cadeiras. Eu quebrei cadeira, prejuízo para a igreja naquele dia. Não tinha ninguém me segurando. Eu caí, eu voei. E aí eu caí lá e eu não conseguia levantar. Porque hoje a gente se rende, a gente cai, a gente fica lá no mover, né? Eu caí, mas eu fiquei assim, oxi. Peraí, que é isso, gente? Alguém me ajuda, eu não consigo levantar. E fiquei grudado no chão. Não conseguia levantar. Eu estou falando que você está rindo, é porque não é com você. Quando você ficar grudado no chão aí, não reclama não. Eu fiquei grudado no chão, até que veio o intercessor até mim. E ele me ministrou e me desgrudou do chão e me pôs sentado, eu não conseguia mais levantar. Aí, querido, presta atenção no que é mais sério. A partir daquele dia, queria ver alguém cair, era só ir na igreja Monte Sião Penha, todo domingo você ia ver o Robson pro chão. Virou festa, todo domingo. Não tinha ninguém ministrando. Pastor Robson, o Robson na época, não era pastor ainda? Puf. No meio do louvor, o Robson, puf, sozinho. O pastor dizia, a paz, igreja, o Robson, puf. Isso era todo culto. Eu já não aguentava mais. Chegou um dia e falei, Deus, eu já entendi, vou parar. Era todo culto, gente. Está ali a Ira, está a Vera, está a Cláudia aqui, ó, que estava junto comigo nesse processo. Sabe? Ei, querido, quantas coisas a religiosidade tem roubado você, tem deixado com que você deixe de viver, tem feito com que você deixe de viver e experimentar em Deus. Quantas coisas. Deus só vai moldar barro maleável. Barro duro é descartado. Ei, você vai lá no oleiro, se o barro tiver endurecido, não dá para moldar, ele descarta. Olha para alguém e diga assim, pode olhar para ele. Diga assim para ele, e aí, irmão? Prefere ir para o lixo ou para mão do oleiro? E aí, irmão? Prefere ir para o lixo ou para mão do oleiro? Porque se o barro estiver duro, vai ser descartado, querido. Mas barro moldável vai para a mão do oleiro. Quebranta seu coração, Deus está falando com você. Quando ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Quebranta seu coração, Deus está falando com você. Provérbios 29:1, põe no telão para mim aqui, por favor. Se for possível, Provérbios 29:1. Aí, ó, quebrando o coração, faz igual a Estezinho, ó. Aí, ó. Aprende com as crianças. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, de repente será destruído, sem que haja remédio. Para de resistir à voz do Senhor. Porque o homem que muitas vezes repreendido endurece o coração, endurece a cerviz, vai ser destruído e sem remédio. Deus está falando com você. Talvez Deus está falando com você de novo.
Talvez você fale assim, já não bastou lá no On Fire, de novo, já não bastou mês passado, de novo, já não bastou ano passado, lá vem Deus de novo. O homem muitas vezes repreendido e endurece a cerviz, de repente será destruído, sem que haja remédio. Deus está falando, se rende. Deus está falando, se entrega. Deus está falando, dá uma resposta. Dá uma resposta. Querido, não tem como você ouvir a voz de Deus e continuar do mesmo jeito. Não tem como você ouvir a voz de Deus e continuar a mesma pessoa. Não tem como você ouvir a voz de Deus e continuar no mesmo lugar. Deus está falando, se rende. Deus está falando, se entrega. Deus está falando, dá uma resposta para Ele. Deus não quer te destruir, Ele quer te reconstruir. Mas tem gente que vai ser destruído porque não está ouvindo. Então olha para alguém, pode ser esse do lado, se não for, pode ser para outro, mas olha para alguém e diga assim, escuta a voz de Deus. Escuta. Deus está esperando você com um coração rendido, querido. Salmo 51, verso 17, põe no telão também, por favor. Salmo 51, 17. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Ei, o sacrifício que Deus quer de você não é as horas que você ora, as Bíblias que você lê, os cursos que você faz. O sacrifício que Deus quer de você é um coração quebrantado, um espírito rendido. É isso que Ele está esperando de você. Deus não quer sua teologia, Deus quer seu coração. Deus quer seu coração. Deus não quer seus diplomas. Ah, mas eu faço curso toda quarta-feira aqui. Deus não quer seu diploma. Se você está vindo na quarta atrás de um diploma, eu sinto muito lhe informar. Não é isso que Deus está esperando de você. Se você tem vindo aqui toda quarta, saiba que você está vindo aqui porque Deus quer restaurar você, transformar você. Não é porque Ele quer te dar um diploma no final do curso. Ah, mas eu faço isso. Querido, Deus quer seu coração quebrantado. E aí eu estou indo para o encerramento. Você já entendeu? Só tem um jeito de tornar barro duro em barro mole. Só tem um jeito. Toda vez que você encontrar um oleiro trabalhando barro, no mesmo ambiente que tem barro vai ter água. No mesmo ambiente sempre vai ter água perto. Você vai ver o oleiro, mesmo quando o barro já está na roda, a roda está girando e ele está moldando, ele vai enfiar a mão numa bacia com água e ele vai vir aqui. Ele vai molhar a mão e ele vai vir aqui. Porque a única coisa que pode amolecer o barro é a água. Alguém já está pegando aí? Todo oleiro trabalha com uma bacia com água ao lado e ele vai molhando o barro à medida que o molda. Deixa eu dizer algo para você, deixa as águas do Espírito fazerem de você um barro capaz de ser moldado por Deus. Deixa as águas do Espírito fazerem de você um barro capaz de ser moldado por Deus. Deixa as águas do Espírito quebrantarem o seu coração. Ei, coração duro, só o Espírito Santo pode amolecer o seu coração. Só o Espírito pode quebrar seu coração. Só o Espírito pode quebrantar seu coração. É por isso que a minha oração é que as águas do Espírito encontrem o seu coração nessa noite. Que as águas do Espírito toquem você nesse ambiente. Que as águas do Espírito entrem no teu coração hoje e comece a tornar você alguém maleável, moldável, em nome de Jesus Cristo, e comece a quebrar você por dentro. Comece a quebrar você.
Porque vaso quebrado volta para a roda para ser moldado, mas barro duro, querido, nem entra na roda. É melhor você estar quebrado do que estar endurecido. Pastor, cheguei aqui quebrado hoje, glória a Deus, que bom. Porque o vaso quebrado o Senhor vai pôr na roda e vai reconstruir. Mas se você entrou aqui endurecido hoje, toma cuidado para não se afogar, porque as águas do Espírito vão te pegar. Ah, Deus quer quebrantar seu coração. Deus quer te tornar alguém moldável. Deus quer te tornar alguém quebrantado diante dEle. Deus quer te tornar alguém que não vai ter dificuldade de dizer, me perdoa. Deus quer tornar você alguém capaz de dizer, eu te perdoo. E perdoar de verdade. E perdoar de fato. Se render ao outro. Se render ao outro. Como eu fiz aqui, numa demonstração com o pastor Gil. Ele desceu pedindo perdão. Mas quem perdoa também precisa descer para o mesmo lugar. Quando o filho pródigo voltou para a casa do pai, ele voltou rendido. Mas o pai também precisou se render a ele. Para levantá-lo do chão, para lhe dar um abraço, para restaurar o lugar. É isso que Deus quer fazer comigo e com você nessa noite, nos tornar pessoas com um coração rendido, quebrantado diante dele, para que ele comece a reconstruir a nossa vida e a nossa história, para que ele comece a refazer a nossa família, a nossa casa, porque agora eu não vou ter mais dificuldade de dizer, meu filho, eu te amo, papai ama você. Eu não vou ter mais dificuldade de pegar meu filho no colo, Merizinha, porque agora o meu coração está rendido a ele. Eu não vou ter mais dificuldade de beijar minha esposa. Não, estou obrigado, não vou. Não beijo também. Não falo também. Ah, meu irmão. Aí fica os dois de queixo duro, como diz lá na Bahia. Um para um lado, outro para o outro. Os dois lá, ó, de cara amarrada. E o Espírito Santo assim se rende. Eu não me rendo, eu não vou falar também. Quem errou foi ele. Quem magoou foi ela. Quem fez foi ele. E aí fica um de cara para o outro, perdendo o melhor de Deus, perdendo aquilo que Deus quer fazer na família. Alguém vai ter que se render. Ei, querido, quem se rende primeiro é o mais forte. Quem se rende primeiro é o mais forte. Porque é aquele que permitiu o Senhor entrar e quebrantar seu coração. Porque é aquele que não teve medo de encarar as águas do Espírito e dizer, vem, vem, quebranta o meu coração. Amém, querido. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar.